né, desses escrotos inimigos dos trabalhadores. Bom, nós vamos em frente com a nossa pauta, dado o recado, nós vamos continuar falando mais do 1º de maio, mas tem um tema importante de luta nesse momento, né? Acontece em Brasília um evento que vai reunir aí muitos trabalhadores, né? E o Caio vai falar para vocês sobre esse tema e sobre também a campanha, a necessária campanha, né? Pela libertação dos companheiros presos no Mato Grosso do Sul. Tem vídeo e tudo. O Caio vai comandar com vocês essa análise, essa reportagem importante. Exatamente. Falar agora de um tema que começou hoje, né? O acampamento Terra Livre, com a sigla ATL, né? Que é uma atividade aí dos índios, dos indígenas, que são esperados cerca de mais de 6.000 pessoas, né? Começou hoje, vai até dia 28 de abril, em Brasília, cujo tema é "O futuro indígena é hoje, sem demarcação não há democracia". Então, é uma grande mobilização aí dos índios, dos indígenas brasileiros, de várias etnias, que estão em Brasília para reivindicar, sobretudo, né, a questão da demarcação das terras. Há uma lei, a Lei 191 de 2020, que permite mineração em terras indígenas, está sendo debatida, e os indígenas, os índios, são contra essa lei. Então, eles estão... E também outras reivindicações, né, que têm que ser colocadas, né? Na verdade, os indígenas devem colocar as principais reivindicações, né, de luta, né, por moradia, por desenvolvimento, né, pela terra, pela reforma agrária e tudo mais, que são necessárias. Então, está acontecendo essa reivindicação, essa mobilização em Brasília, né, de 24 a 28 de abril. Portanto, começou hoje essa atividade. Ela é organizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, né, que é ligada à própria ministra dos Povos Originários, a Sônia Guajajara, né? Embora tenha aí setores onguistas, né? Mas a mobilização ultrapasse muito pelo número de pessoas, né? Dá para perceber, pelo número dos indígenas, e que ultrapasse muito o escopo, né, desses elementos aí ligados ao imperialismo. Então, é preciso tornar essa atividade, esse ato importante, né, uma grande mobilização em defesa dos povos indígenas, dos índios brasileiros, que estão sendo tratados aí no Brasil há muito tempo, né, de uma maneira extremamente brutal, né, como o caso que a gente vem denunciando aqui, importantíssimo, inclusive, né, tem que levar essa pauta para o encontro aqui, o acampamento Terra Livre, para fazer uma ampla mobilização sobre isso, que é uma coisa importantíssima, né, que é a questão dos índios lá no Mato Grosso, né, em Dourados, né, os índios que ocupavam aí a retomada, né, era uma retomada Nova Iuvera, né, que foi uma terra, foi feito um condomínio de luxo, está sendo feito um condomínio de luxo, e é uma disputa entre os índios e uma grande empreiteira que está construindo um condomínio de luxo. E, para resumir, né, os índios que estavam fazendo essa retomada, eles foram levados pela polícia num esquema... as denúncias que dizem é o seguinte, que a PM foi lá, né, e falou com alguns indígenas para que eles fossem na delegacia para resolver lá uma contenda, e eles, de boa fé, foram e estão lá até agora presos há mais de 15 dias, né, numa acusação absurda, né, totalmente irreal, onde a gente vem denunciando aqui. Estão sendo maltratados, né? Inclusive tem pessoas idosas que não estão tomando remédio, não tem comida, né? A gente fez toda essa denúncia no Diário Caos Operários, companheiros, inclusive, podem acompanhar lá. Então, tem 9 índios agora presos, né? Um deles foi libertado por conta de ser já de idade, mas tem 9 pessoas, inclusive o companheiro Magno Souza, que foi candidato pelo PCO a governador do estado, né? Estão presos de maneira ilegal, totalmente ilegal, né? Não teria nenhum motivo para prisão preventiva, né?
porque não existe. Então, eles estão presos pelo arbítrio, aí, pelo autoritarismo do governo do PSDB, né, do Ridel. Então, estão presos totalmente à revelia da lei. Então, é preciso lutar, né, denunciar esse ato aí de autoritarismo total, de ditadura, né, contra os índios, né? Inclusive, na manifestação que foi feita pelos índios depois, né, em protesto contra essas prisões, a polícia atuou de maneira bárbara, ferindo, atirando bombas de gás lacrimogêneo, ferindo várias pessoas. Inclusive, nós temos vídeos aqui que nós vamos passar aí depois sobre a situação. Então, tem que levar essa reivindicação para o encontro, e é preciso que a ministra e o governo tomem uma posição em relação a essa barbaridade que está acontecendo, né, essa ilegalidade total, né? Não pode deixar o pessoal lá, já são 15 dias presos sem motivo e a revelia da lei. Então, companheiros, eu vou, inclusive, sair uma reportagem do companheiro Vasco, do Diário Causa Operária, saiu hoje essa reportagem, ele está lá em loco, vendo a situação. Então, vou, inclusive, chamar os companheiros a acessarem o Diário Causa Operária, né, e ver essa matéria, índios, que tem por título Índios Presos Sofrem com Problemas de Saúde e de Falta de Remédio, onde fez uma matéria explicativa sobre toda a situação e mostrando também a situação dos companheiros que estão presos lá. A gente tem um videozinho também, vou pedir para a produção, se puder já passar o vídeo, para a gente comentar depois. Aqui, ó. O que aconteceu com você? Ele atirou primeiro ali, ó. Nós fomos chegando para conversar, ele já chegou atirando já. A polícia? É. Atirou na sua cara, é isso? É, sem acordo mesmo. Aí a gente viu, essa daí foi a repressão, né, posterior, né, os índios foram fazer um protesto contra as prisões ilegais e foram duramente reprimidos pela polícia. A gente viu o grau de violência, né, da polícia. O protesto aconteceu no sábado, né, no dia 22, e foi duramente reprimido pela polícia do Ridel, do governador do PSDB, né, mostrando bem como é o PSDB. Então tá aí a situação dos índios, a verdadeira situação. É preciso colocar essa questão, essa denúncia em todos os lugares, porque assim como os companheiros estão presos lá no Mato Grosso, há milhares de outros companheiros aí que estão sofrendo, índios estão sofrendo no país inteiro. Então é isso, tem o acampamento Terra Livre, de 24 a 28, e também é preciso levantar esse tema fundamental da libertação dos companheiros presos ilegalmente pela ditadura aí do PSDB do Mato Grosso. É isso, Antônio Carlos. Ok. Nós temos também um vídeo da deputada, acho que é Camila, é isso? Camila Jara, essa? A deputada Camila Jara, do PT, lá do Mato Grosso do Sul. Independentemente da gente... O posicionamento dela é importante porque ela traz à tona, lá já nas atividades em Brasília, a questão dos índios presos lá no Mato Grosso. Isso, inclusive, numa atividade que estava presente a ministra, né? Que o pessoal cegiram na faixa aí os índios lá em Mato Grosso, cobrando, inclusive, a visita da ministra, né? Porque o Lula criou o Ministério dos Povos Indígenas e na hora, tá aí a faixa, né? E na hora que os índios estão presos, tem a faixa do lado, está escrito, ministra, visite, né? Porque se o ministério foi criado, foi concebido pelo Lula com a ideia de se colocar ao lado dos índios. Cadê nessa hora? Né, que os índios estão presos, a ministra devia estar lá, ó, devia estar visitando o Mato Grosso, exigindo a liberdade lá, indo lá, mobilizando, né, para soltar os companheiros presos. Né? É necessário, vamos fazer... Os companheiros do Mato Grosso foram para lá com uma grande caravana, estão levando panfletos, denunciando a situação, chamando o apoio dos outros povos indígenas. E os companheiros do Comitê de Luta lá de Brasília estão fazendo uma campanha, inclusive, para apoiar essa iniciativa, né? Recolher recursos para alimentação dos companheiros lá, ajudar no transporte, e principalmente para fazer a campanha, produzir panfletos para distribuir no país inteiro. Vamos fazer isso também no 1º de maio, denunciando, né, esse verdadeiro crime, né, contra índios reais, índios de carne e osso, que não estão na luta para dançar, não estão na luta simplesmente por aspectos culturais, né, como muitos índios
de boutique gostam de assinalar. Eles estão na luta para conseguir lá ocuparem a terra que foi roubada pelo latifúndio assassino grileiro. Então, vou mostrar o vídeo da deputada e depois a gente segue adiante. Só antes de mostrar o vídeo, só agradecer aqui o superchat LC29, mandou para a gente aí um super sticker, figurinha simpática, contribuindo com a gente. E queria pedir a você, né, que mande aí a sua contribuição também. Ajude a sustentar o único canal que defende a luta dos povos indígenas, o canal que está aqui a serviço do 1º de maio de luta da classe trabalhadora, onde você vai acompanhar, inclusive, a cobertura desse 1º de maio, da mobilização dos setores combativos, do Bloco Vermelho. Então, nós precisamos da sua contribuição, né? Então, ajude a sustentar a Causa Operária TV. Mande aí o seu Pix, o seu Superchat, o seu Super Stick. Contribua como você puder, mas não deixe de contribuir. Vamos ao vídeo lá da deputada. Nesse momento que eu falo com vocês, vindo do 2º estado com a maior população indígena do Brasil, nós temos 9 indígenas presos. E se vocês me perguntarem o motivo da prisão desses 9 indígenas, foi porque eles lutaram pelo seu território. Nesse exato momento, esses 9 indígenas estão na cadeia, sem mandato de prisão, porque ousaram conquistar o seu terroir, porque estavam lutando para que não se construísse no seu território um condomínio de luxo. E esse é o retrato do que acontece com os povos indígenas do Brasil. Isso é um retrato do que acontece com os povos indígenas do Mato Grosso do Sul. Isso mostra, Célia, Sônia, o quanto o nosso trabalho é difícil. Isso depois da nossa ministra ter visitado o nosso estado e nós temos feito um acordo com o governador de que a Polícia Militar não iria agir mais de maneira arbitrária contra os indígenas. E mesmo assim, esse compromisso não foi seguido. E é por isso que a nossa batalha se torna ainda mais árdua e se torna ainda mais justa. É por isso que esse Congresso, esse Parlamento e o Brasil vai entender que antes da coroa chegar, aqui já existiu um cocado. Vamos juntas, estamos juntas nessa luta. Está aí o depoimento da deputada. Ela, inclusive, fez menção ao fato de que a ministra esteve no Mato Grosso, mas precisa visitar os índios, não visitar só o governador, né? A ministra que esteve passeando lá pela 5ª Avenida em Nova York, né? Deve ter muitas lojas de artigos até indígenas lá, né? Para o pessoal se vestir de índio, mas é preciso, né, acompanhar a dor, o sofrimento e estar ao lado de quem luta, mobilizar para enfrentar o latifúndio, né, que não está dando presente, não está parabenizando os indígenas, não está dando tiro, está mandando prender, né, está fazendo emboscada. Então, nossa solidariedade, e vamos impulsionar a luta e cobrar, né, um posicionamento do governo e, inclusive, do Ministério, né, criado pelo Lula, em defesa dos povos indígenas.